O Ibovespa hoje teve uma alta significativa, né? Veio testar um patamar importante. Eu havia comentado em análises anteriores que agora a nossa média móvel de 200 períodos ela se torna uma possível resistência. Então ele teve uma alta significativa, bateu na nossa média móvel com o centro desse canal e logo sentiu. Sem contar também que, replicando esse retângulo, que é essa acumulação que tivemos aqui em cima, aqui embaixo, ele completou, passou do alvo, então aqui pode ter sido um rompimento falso. E aqui em cima paramos exatamente no ponto 50. Tá? No ponto 50 foi relevante no dia de hoje, porque o mercado sentiu. Então eu vejo dois cenários aqui. Como ele se aproximou aqui da linha de retorno desse canal de queda, podemos ter uma recuperação para a parte compradora, até que ele chegue novamente no ponto de interesse principal, que é a LTB, para tentar fazer um rompimento para alta, ou a gente fica acumulando aqui nessa região de preço, tá? Acumulando nessa região de preço, como foi nesse caso aqui em cima, até que chegue nessa LTB, beleza? Caso o cenário for de queda, a gente ignora completamente essa barra aqui e nos próximos dias a gente vem executar o movimento até que chegue nesses fundos aqui, tá? Esse é o cenário que eu enxergo para o índice. Não tem como a gente prever exatamente o que ele vai fazer, apenas são probabilidades, beleza? Teve uma reação compradora, eu vejo um pouco de volume financeiro no fundo desse canal. Eu enxergo mais uma possibilidade de reação para a parte compradora por hora, tá? Agora, lá no índice futuro, como temos um gap, quero mostrar um padrão de candle bem interessante para vocês, que é o Piercing Line, né? Para quem não conhece, Piercing Line a gente vem de um movimento de queda, de uma tendência vigente de queda, e chegamos num patamar de preço, né, estratégico, pode ser essa linha de retorno aqui. Abrimos em gap abaixo da vela preta, que é a vela vendedora, e penetramos 50% em fechamento da vela vendedora. Tá? Foi o caso aqui de hoje, ela penetrou acima dos 50%, o que faz esse padrão aqui ser um padrão de piercing line, tá? O que pode chamar os compradores para um movimento de alta mais significativo, tocando talvez nessa LTB aqui. Partindo lá para o gráfico micro, estou aqui no índice futuro no 15 minutos por enquanto. Em uma possibilidade de Elliott, podemos estar dentro de um alargamento, um triângulo assimétrico, caso a gente perder esses fundos aqui embaixo. Ó. Se perdemos esses fundos aqui embaixo, aí confirma que executamos uma onda B, em que o ponto E pode ter sido aqui, e estamos dentro de uma onda C para chegar naquele objetivo lá embaixo, que é proporcional a esse primeiro movimento que executamos em onda A. Uma segunda probabilidade num cenário de alta, em que esse movimento foi uma onda 1, estamos executando uma onda 2 ou uma onda B para executar uma onda 3 ou uma onda C que leva a gente lá para o topo do canal de novo, tá? Para tentar fazer aquele rompimento. Interessante que o mercado hoje ele abre com um gap de queda, praticamente aí um gap de exaustão, e nos tempos gráficos maiores, por exemplo, 60 minutos, você enxergava uma clara divergência para alta. Então aqui temos o IFR nos contando, ó, topos mais baixos no preço e topos mais altos no IFR. O IFR nos contando que o mercado já estava cansado de cair e provavelmente a gente ia executar esse movimento de alta. Então a partir do 15 minutos já você consegue enxergar esse cenário de divergência. Ó, daqui até aqui temos essa divergência com esses fundos do preço. Já nos 5 minutos fica muito mais difícil, você teria que afastar o gráfico, pegar esse fundo aqui e ver que deu divergência com esse fundo aqui. Então por isso é importante você estar de olho a tempos gráficos maiores. Tá? Como o mercado ele abre sobrevendido, né, então temos o mercado abaixo da nossa linha de 30 no IFR, que é considerado como sobrevenda, e também se aproximou da linha de retorno do canal principal, eu aguardava aí um movimento corretivo ou uma grande briga aqui nessa região, como eu comentei na análise anterior. Mas aí ele dá indícios de que ele quer executar esse movimento de alta. Por quê? Porque primeiro ele faz um movimento que rompe o topinho anterior. Tá? Aqui rompemos esse topinho. Peraí, deixa eu pegar a outra cor. Aqui. Rompemos um topinho. Recuamos, deixamos o fundo mais alto do que o fundo anterior. Vamos tentar fazer esse rompimento. Falhou. Olha como entra bastante volume vendedor nessa região.
Porém o IFR está acompanhando, ó, ele fez um movimento, fez um fundo mais alto, tentou executar uma nova máxima, falhou. Fez um fundo, né, segurou. Então os vendedores fracassaram de jogar o preço para esse suporte aqui. Vocês concordam comigo? Então temos um contexto comprador aqui. Vamos procurar por operações de compra. O mercado ele se segurou muito bem nesse patamar. Sem contar que aqui tínhamos passando um VWAP, tá? Então aqui tinha um VWAP dando suporte para o preço e uma média também de 20 períodos, que deu mais confiança para entrar na operação. Porque se você entra rompendo essas máximas aqui, foi uma forma de antecipar essa entrada. Com stop aqui você está arriscando menos de 200 pontos para um trade que pode te dar um risco retorno muito bom. Porque se ele rompe essas máximas aqui, no mínimo o mercado ia buscar uma resistência muito importante, que era essa resistência aqui, ó, que é o próximo topo, região de fundo do dia anterior. Então você tem um risco de menos de 200 pontos para pegar aí 370 pontos, tá? Mas aí o mercado ele vai embora, né? Não para mais de subir. Então aqui era uma entrada aí para antecipar esse movimento de rompimento. Para os mais conservadores, temos essa barra de alto volume. Então, rompendo a máxima dessa barra aqui seria a entrada, mas daí o stop também ele já fica 1 para 1, beleza? Então, tem horas que você tem que ter uma visão e um contexto que estamos fazendo topos e fundos ascendentes, região sobrevendida, tem divergência de alta, se aproxima da linha de retorno do canal, então vou procurar por operações de compra. Então o mercado ele não para mais de subir, né? Então uma forma de você definir esses alvos aqui é colocando o seu FIBO 618, primeiro buscar o 100%, estica para o 50%, 100% e estica para o 38% e busca o 100% também, tá? Eu enxerguei como tivemos uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3 estendida, uma onda 4 que corrigiu muito pouco, tá? Isso falando aqui do intraday dos 5 minutos, e uma onda 5 que chegou nessa região. Agora afastando o gráfico, colocando lá no 15 minutos, você observa que o mercado ele chegou numa região importante, ó, esses fundos aqui, ó, do preço, tá vendo? Então era aqui que ele queria buscar esse fechamento, esse gap. Então a região que o mercado se segurou muito, fechou um dia anterior. Então se ele fizesse esse rompimento dessas máximas aqui, vou colocar agora lá nos 5 minutos. Ó, aqui temos esses topos aqui que era uma resistência para o preço, né? E esses topos aqui que era uma resistência também. Então aqui dentro temos esse movimento, desse topo até aqui a gente executou esse movimento. Se a gente rompe isso daqui, o primeiro alvo que a gente tem que buscar é isso daqui. Olha a perfeição que o mercado executa os movimentos, né? Então era esse daqui, era o alvo. Se você enxergou essa bandeirinha aqui, o mercado não tem interesse de cair, não temos força vendedora. Olha o tamanho dos candles, isso aqui é candle de realização, não é força vendedora. Esse candle aqui, rompimento dele, ele gera o gatilho, ó. A gente está fazendo mínimas mais altas, começou a subir, rompeu um topinho anterior, vai embora com o preço, né? Só tomar cuidado com essa região aqui, como ele fez fechamento logo nessa região com bastante volume ainda, o mercado vai embora, beleza? Então era aqui onde o mercado queria chegar. E depois a gente chegou num patamar onde foi um fundo muito importante, como eu mostrei lá no 15 minutos, e aqui começa a entrar bastante volume, porque estamos segurando o preço nesse patamar. Em nenhum momento entrou volume para segurar o preço, com exceção dessa barra aqui, ó. Com exceção dessa barra aqui, que era um fundo também importante. Que foi onde o mercado se segurou depois da primeira queda que a gente teve no dia de ontem, jogou para cima 1000 pontos para depois desabar, tá? Então, em nenhum momento o mercado tinha segurado com volume, com exceção desse topo aqui. Faz um alargamento, a gente tem um alargamento de topos e de fundos. Não conseguimos mais executar até o topo do alargamento, deixamos topo mais baixo do que o topo anterior. Então, essa barra aqui era uma barra para entrada na venda, tá? Então, perdemos já médias importantes, que eu estou vendo aqui na outra tela, uma média de 20 períodos, por exemplo. Já dá mais confiança para a ponta vendedora com stop acima dessa máxima, tá? Para buscar o próximo suporte, que estava bem aqui, ó. E olha como o meio do canal maior, canal gigante, né, que eu estou falando, ele segurou o preço nessa alta uma primeira vez, o mercado respirou, rompeu
Na volta ele segurou o preço também. Então aqui era uma região de saída, né? Você não vai imaginar que o mercado ele vai despencar. Mas como ele formou uma bandeira, não temos mais interesse de subir, não temos os volumes compradores necessários para jogar o preço lá na máxima. Perdeu o suporte, vamos visitar o próximo suporte, que está ele. E aí ele vem visitar esse patamar aqui, que é a nossa média de 200 períodos. Então o mercado, a partir desse patamar, ele jogou essa quantidade. Quando ele perdeu, ele jogou para baixo a mesma quantidade. Também entra naquele conceito do suporte e resistência, tá? Bipolaridade. Olha a bipolaridade aqui de suporte e resistência também, ó. O mercado tenta romper uma resistência, não consegue. Retorna, encontra o suporte, que antes era resistência. Ejeta o preço para cima. Quanto que essa resistência jogou o mercado para baixo uma última vez? Foi essa quantidade. Quando a gente romper, no mínimo, a gente vai buscar isso daqui, ó. Olha a máxima do candle também, outra forma de definir o alvo. Fez fechamento acima, né? Testou por cima, não conseguiu retornar para dentro. Vamos embora com o preço para mais um alvo. Né? Tomar cuidado só com a média de 200 períodos. Mas aqui está ele, ó, mais um alvo acima. E olha que interessante, o movimento que a gente fez, que rompeu a média, ele ficou bem no meio. Então a gente executou o movimento até aqui, até a média. Quando a gente rompeu a média de 200 períodos, vamos buscar a mesma quantidade de pontos, tá? Estamos falando aí de 1.300 pontos aqui abaixo e 1.300 pontos acima. Então o mercado subiu pra caramba, se segurou num patamar muito importante, que é o patamar nada mais do que os 50% da alta. Olha, se aproximou muito aqui de 50%, já logo aqui no final do dia apontando aí um fundo duplo. Temos bastante volume, talvez um volume de clímax nessa região e bem pouco volume no segundo fundo. O que pode fazer desse fundo duplo, numa região de 50%, executar esse movimento aqui, caso a gente abrir aí com um gap de alta, tá? Aqui no 97.650. Isso daqui também é verdadeiro caso o mercado abrir em gap de baixa. Podemos ter esse movimento no 350 aqui, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe